Graças a Deus para você. Você está feliz? Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Se a parede pode ser mais forte? Queria conversar com você sobre um tema, mas antes disso, eu vou fazer. Se você puder, abra aí em Lucas 1. E eu vou atualizar vocês quanto a algumas coisas que estão acontecendo aqui. Tá? Se não é o ofertório de novo, você que está nos assistindo, você que está aqui, fique em paz. É só para você saber o que a gente está fazendo. Tem muita coisa que a gente vai fazendo nos bastidores que a gente não comunica. E às vezes eu sou péssimo para isso também, para comunicar. Então eu vou compartilhar com vocês, para que vocês entendam para onde que a gente está indo, o que a gente está fazendo, qual a nossa visão ainda desse ano, para que você consiga se equalizar com a gente. Lucas 1, versículo 66. Quando vocês vão procurando, irmão, se o som ele estiver alto, você fala com o Rodolfo. Tá? A gente colocou a caixa para cima, ainda faltam 3 caixas antigas para a gente poder equalizar o som e mudar a mesa, em nome de Jesus, que essa mesa você viu para agora, mas não ajuda a gente no novo caso. E a gente não se ouve aqui, tá? Só vocês que se ouvem aí embaixo. Então, se estiver alto, fala com ele que ele vai e reduz. Todo mundo achou? Irmãos, o que a gente está fazendo aqui, enquanto igreja, enquanto estrutura? A gente vai colocar o painel na parede toda lateral. O painel é o mesmo que é utilizado em cenário para a gente mudar essa aparência dele. Não vai ser uma parede preta toda lateral. Por que é preta? Só porque vai tampar o que tem de imperfeito na parede. Não é mentira, nada. O fundo vai ser preto por conta da filmagem. E a gente vai colocar ela toda preta. Por que a gente vai colocar o painel? Porque é a opção mais em conta com o melhor resultado. O ideal seria o drywall, mas é pesado para a gente, é pequenininho. Então o painel vai resolver. Só amanhã a gente vai fazer a compra das madeiras. A gente estava orçando, estava em torno de R$750 a R$1.600. Só madeira, a gente tinha que comprar o tecido. Mas Deus é bom para a gente, a pessoa que vai fazer isso aqui, ele encontrou um valor por quenteagem. Ele vai fazer o pagamento amanhã para comprar madeira. Então até o final desse mês a nossa ideia é fazer isso aí. Nessa semana vai chegar o EVA para a gente fazer essa linha das crianças. Se você for lá, vai lá, a tua igreja, ande pela tua igreja, conheça. A gente quer pintar aquilo lá dentro e colocar o EVA no chão para as crianças poderem brincar, ter o espaço delas e elas serem ministradas. Quem vai ficar lá? A gente não sabe, mas a gente vai criar a estrutura para que elas possam ficar lá. Uma coisa é aplicada a tempo, né? A gente vai fazendo o que a gente pode. A gente vai comprar também a questão do café, para colocar isso daqui. Qual é a nossa ideia? Melhorar a estrutura para que a gente tenha um ambiente melhor, minimamente melhor. Ainda nesse ano a gente quer ceder esse espaço, a gente já está aqui e a gente paga o aluguel. A gente quer ceder o espaço para alguém que trabalha dentro da área da educação. Tem gente que faz um cursinho para ENEM, para preparatório. A gente quer ceder o espaço para que a gente sirva a comunidade. Para que esse espaço aqui, além de ser utilizado para a gente pregar o evangelho, também seja benéfico para quem está lá fora. Para que a gente possa ajudar quem está querendo crescer de vida. Já que a gente está puxando esse espaço, é uma forma da gente servir a comunidade. Você que conhece, a gente sabe que a gente tem a ideia de daqui a 5, 8 anos criar uma instituição de ensino para a gente dar condições de quem não tem dinheiro ter um ensino de qualidade. A gente não tem condições de fazer isso hoje. Criar uma escola é muito difícil, custa muito. Tem várias coisas para a gente fazer isso. Então, como a gente pode caminhar para esse objetivo? Ceder o espaço, que é o mínimo que a gente pode fazer. Só que para isso, a gente tem que ter um espaço minimamente confortável, né? Uma aparência que não atrapalhe, que não tire a atenção para estudo. Tem a questão do projetor, que é bom para curso também. Então a gente vai caminhando dessa forma para servir a comunidade. O nosso alvo é em outubro, a gente começar a fazer um movimento evangelístico. A gente está num ambiente que tem pouca movimentação. Então, atrair a atenção para cá, para a gente poder ganhar a gente precisa ter algumas estratégias. E para isso a gente vai fazer alguns movimentos evangelísticos. E o movimento que a gente vai fazer é o Calvário. A gente vai começar aqui com a ideia de ir para a rua. Só que até a gente ir para a rua, a gente vai equalizar a equipe aqui. Para que todo mundo saiba o que fazer, como fazer, para que quando a gente for para a rua, tenha uma coisa de qualidade para a gente manifestar o nome do Senhor. Essa é uma das ações para a gente alcançar a gente e servir a comunidade. Essa é a nossa visão como igreja. Ser uma igreja que anuncia Jesus e é culturalmente relevante. A gente vai caminhando dessa forma com aquilo que a gente tem. Como é que você nos ajuda? Seja um parceiro fiel, se você puder, se você tiver condições. Não tem condições, pastor? Compartilha todas as artes que você tiver. Acha que a gente mandar? Compartilha. Entrou no Facebook, compartilha. Viu que tem algum evento? Convida alguém. É uma forma da gente ajudar. Ore por isso. Se interaja com a gente, esteja na equipe.
Ajude a gente a fazer isso. Essa igreja ela não vai para frente sozinha. Deus ele deu uma visão para a gente, essa visão é maravilhosa, mas se a gente não colocar a mão na área, ela não vai acontecer. Ela não acontece de uma forma isolada. Nós precisamos estar engajados nisso. Então ore, ajude, compartilhe, convide. Se tiver alguma ideia, me chame e a gente vai conversar. Se tiver alguma dúvida, me chame que eu também vou explicar. Se você ainda não acessou o site da sua igreja, acesse. Lá você vai saber tudo que a gente gasta. A gente vai comprar madeira amanhã. Vai ter a nota lá e você vai poder acompanhar. Então, tudo isso é para que a gente cumpra aquilo que a gente tem como missão como igreja. Ser uma igreja transparente, que segue a comunidade e que anuncia o nome de Cristo. E isso a gente vai construir juntos. Amém? Vamos ler? Lucas 1, versículo 66. Diz assim: Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Eu vou ler novamente com você. Todos os que as ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: o que virá a ser este menino? E a mão do Senhor estava com eles. Só para questão didática, eu vou repetir. Eu vou falar e você repete comigo. O que virá a ser este menino? Isso aí, a gente vai chegar. O que virá a ser este menino? Essa mensagem é sobre uma situação a respeito de João Batista. E o que o céu quer ministrar no nosso coração nessa noite é que há expectativa sobre você. João, ele nem tinha nascido. Zacarias nem tinha falado nada. Isabel estava quietinha no seu canto. Mas quando souberam do que Deus estava fazendo, as pessoas ao redor começaram a falar: o que virá a ser este menino? A gente olha para essa situação aqui, possivelmente você já leu ou você já ouviu a respeito de uma ministração sobre isso aqui, e a gente pensa: não, é só João Batista que vai chegar, aquele que vai vir antes de Jesus, anunciando a respeito de Jesus. Só que ninguém sabia sobre João Batista. Quando Isabel ela se torna uma mãe, uma gestante, ela fica dentro de casa, não sai para lugar nenhum, começa a sua caminhada gestacional ali, e ninguém sabe. Quando as pessoas descobrem a respeito de João Batista, elas começam a pensar sobre o nome de João Batista. E depois que Zacarias ele fala qual o nome de João Batista, elas, maravilhadas com o Senhor, elas fazem uma pergunta para elas mesmas: o que virá a ser esse menino? A gente olha a respeito dessa situação, só que João Batista, ele nasce e há uma expectativa sobre quem ele vai ser, só que ninguém ali sabia qual era a luta que tinha sido para que João Batista chegasse. As pessoas estavam com grandes expectativas sobre tudo aquilo que Zacarias tinha ministrado, mas elas não sabiam tudo aquilo que Zacarias passou até que João Batista estivesse ali. Vamos pensar? Isabel ela não falou para ninguém sobre a gestação que ela tinha. Para ninguém mesmo, nem os vizinhos, nem para quem estava fora. Zacarias não podia falar porque ele não acreditou, então ele estava em silêncio. Os vizinhos não sabiam nada a respeito daquela criança até o momento em que ele foi circuncidado. Quando eles descobriram, eles criaram um grande temor dentro deles e começaram a pensar: caraca, esse menino aí, ele vai ser gigante. A gente olha para essa circunstância e a gente pensa: mas é João Batista. Claro que as pessoas pensam a respeito disso, porque Zacarias, ele era da linha sacerdotal, Isabel era de uma linha sacerdotal. A gente pode pensar que há uma expectativa sobre eles. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o céu ele tem expectativas para você que ninguém sabe ainda. Quando Zacarias ele está no templo e ele vai servir, ele já é velho, pensa alguém ancião, tipo Rodolfo, já de muita idade, cansado, sobrecarregado, já lá pensando, reclamando de tudo, dentro daquele tempo todo, tem que estar no templo, ofertando algo ao Senhor. Só que esse velho, cansado igual Rodolfo, ele ora incessantemente a respeito de um problema que ele tem. Ele não é pai ainda. Ninguém sabe a respeito da oração dele. As pessoas olham para Isabel e elas falam a respeito de Isabel, porque para a mulher
Era um problema não ter filho. A sociedade olhava para a mulher que não tinha filho e eles apontavam que a causa dela não ter filho é porque ela tinha algum pecado oculto. Então pense você, uma pessoa que é de uma linha sacerdotal, e todos os seus vizinhos, todos os seus parentes olhando para essa mulher falando, ela não tem filho porque ela deve ter um pecado. Ela não tem filho porque a mão de Deus está pesando sobre ela. Tem uma coisa ali. E ela está dentro desse cenário que é. Zacarias está dentro desse cenário que é. Ele continua lá fazendo o que ele tem que fazer, obedecendo ao Senhor. As pessoas ao redor falam a respeito dele, a respeito da família deles, mas eles continuam sendo alguém que teme ao Senhor e obedece ao Senhor. Zacarias está ali, junto com Isabel, dentro desse cenário, onde eles estão ouvindo coisas a respeito deles que não é justo, que eles não merecem, porque eles não tinham pecado, eles obedeciam ao Senhor, mas ainda assim as pessoas que não sabiam da vida dele estavam falando deles. Possivelmente você conhece alguém assim, que não sabe nada da tua vida, mas ainda assim fala a respeito de você. Que você ainda luta para servir o Senhor, mas alguma pessoa pode pensar que você não é digno disso. Zacarias está dentro desse cenário, obedecendo ao Senhor. E quando Gabriel vai aparecer para ele falar a respeito daquilo que ele tanto pedia, Gabriel fala para ele, o Senhor ouviu a sua oração. Zacarias já é velho, já é cansado, é obediente, tem pessoas falando a respeito dele, ele já tem uma idade avançada, mas ele continua orando a respeito de um problema dele. Isabel, ela tem muita coisa para viver, muitos pedidos para fazer, muitas coisas que ela não merecia ouvir, mas ela ainda assim continua orando. Há uma expectativa do céu para a sua vida. Deus, ele tem coisas para você que ninguém entende ainda. Deus, ele tem um chamado dentro do teu coração que ninguém consegue entender e só você sabe. E só a eternidade sabe a teu respeito. Mas essa expectativa que no tempo certo vai ser manifestada para mim e para você, ela só vai acontecer depois que a gente entender um princípio. João Batista, ele antecedeu Jesus. João Batista é filho de uma linha sacerdotal. João Batista, ele nasce dentro de um cenário de milagre. Ele está no deserto anunciando Jesus Cristo, falando a respeito de um Messias. E hoje ainda a gente ouve falar dele. Mas essa expectativa que há sobre ele só aconteceu porque existia uma pessoa que estava orando. Quando tudo ao redor dela dizia para ela parar de orar. Sabe qual é a nossa realidade? A gente pensa, há uma expectativa do céu para mim. Deus, ele tem uma palavra que eu vou transformar minha família, que eu vou ser alguém que é próspero. Há uma expectativa para mim que eu tenho um chamado da parte do Senhor. Há uma expectativa para mim que Deus, ele pode fazer um milagre. Eu sei que é um propósito dentro do meu coração, mas isso só vai acontecer se você entender que é preciso você orar. Zacarias, ele está orando quando as pessoas falam dele. Zacarias, ele está orando quando a família fala dele. Zacarias, ele está orando quando ele não vê nada acontecendo. Pensa em você orar, clamar ao Senhor, amar sua esposa, fazer de tudo, mas ainda assim não ter filho. Você fazer de tudo, mas ainda assim não ver Deus ajudar você. Você fazer de tudo, mas a tua empresa não vai para frente. Você fazer de tudo, mas a tua família está sempre com problema. Você fazer de tudo, mas você não consegue ser constante no Senhor. Você fazer de tudo, mas ainda assim, fazendo de tudo, existe sempre alguma coisa que acontece para te surpreender e fazer você pensar em desistir. Zacarias está dentro desse cenário, mas ele continua ali. A gente olha para a nossa vida e pensa, se Deus ele pode fazer, por que ele ainda não fez? E a gente ora por um dia, 2 dias, 2 anos, uma década, e depois de certo tempo a gente desiste. Zacarias, ele continuou orando até Deus aparecer para ele mudar o cenário. Não importa eu falar para você que há uma expectativa do céu para você. Se você não tiver condições de ser constante o suficiente para orar, ainda que os seus olhos não vejam. Não importa o quão desafiador esteja a sua jornada com Cristo, continue orando e falando com Deus. Eu posso não estar vendo, eu posso estar sofrendo por alguma calúnia, eu posso estar sofrendo aquilo que eu não acho, que eu não mereço, mas em todo tempo eu continuarei obedecendo e orando. Zacarias, ele ensina para a gente, antes que alguma pessoa possa ver o resultado que a gente está buscando na oração, nós precisamos orar até que Deus se manifeste para a gente. Há uma expectativa na minha vida e na sua, e você sabe disso, mas você precisa ser firme na oração. Porque se você não é firme a ponto de o céu se manifestar para você e falar, eu vi que você orou, quando mais ninguém acreditava, a expectativa pode ser maravilhosa. Deus ele pode aparecer e falar para você, continua acreditando, mas se você não tiver fé o suficiente, isso não vai acontecer.
A gente olha a respeito de João Batista, mas João Batista vem bem depois de uma pessoa que orou quando tudo dizia para ela parar de orar. Aí eu posso chegar aqui e falar para você que Deus ele vai te dar milagre, que Deus ele vai te dar vitória, que as coisas vão andar, que Deus ele vai vir com a mão forte e estar sobre você. Ele vai fazer tudo isso, mas você primeiro tem que aprender a fazer o básico, que é orar, que é ser constante quando tudo diz para você parar, que é você entender a tua chamada, o teu propósito, quando mais ninguém diz a respeito daquilo que realmente é o teu propósito. É quando todas as pessoas olham para você e falam: você não merece, você não é digno, você não merece a boa mão do Senhor sobre você, porque aos nossos olhos pode ser que você é bonitinho, mas possivelmente isso que você está passando é resultado de alguma coisa que está no oculto sobre você. Zacarias, ele ultrapassa tudo isso, porque ele não é movido por aquilo que diziam a respeito dele. Eu não sei se você consegue perceber, mas o que as pessoas falavam a respeito de Zacarias e Isabel não mudou quem ele é. O que falam ao meu respeito, ao teu respeito, não pode mudar quem você realmente é. É quando você fecha a sua porta, quando você está lá no seu ambiente reservado e Deus ele sabe qual é o teu coração. É quando aqui fora você pode ter a melhor imagem possível, mas Deus ele te conhece no teu profundo, no teu íntimo. É nesse momento que Deus ele vai aparecer para mim e para você. E ele vai falar para a gente: eu estou ouvindo a tua oração. Zacarias, ele ultrapassa esse momento. E há uma expectativa para a gente que ela não pode ser limitada pelas questões da nossa vida. A gente olha para esse cenário e tem duas pessoas dentro dessa equação. Existe Maria e Zacarias, Isabel e Zacarias, e existe Maria, que está bem distante desse cenário aqui. Zacarias, ele está no templo, o anjo aparece para ele e fala: Deus ele ouviu tua oração, você vai ter um bebê. E Zacarias fala: mas por quê? Tu vai fazer isso daí? Eu já sou velho. Como que o senhor vai fazer isso daí? A minha esposa já tem muita idade, a gente já está com uma idade avançada. E existe um outro cenário que tem Maria, que não é uma pessoa que está casada, mas o anjo aparece para ela e ela não pergunta, indagando o anjo sobre um problema que ela tem, uma adversidade que ela tem. Ela fala: como é que isso vai acontecer se eu ainda sou virgem? Zacarias, ele está orando, ele clama, ele é de uma linha sacerdotal, mas ele, quando vê o anjo aparecendo para ele, ele fala: eu já sou velho, minha esposa é velha. Maria, quando ela recebe uma palavra do Senhor, ela pergunta: como é que isso pode acontecer se eu sou virgem? Existem duas pessoas que estão tendo um milagre em sua mão, e uma aponta os seus defeitos, as suas impossibilidades, e outra pessoa só pergunta dizendo: você pode, mas eu tenho uma limitação. Uma está dizendo: você não pode fazer isso porque eu já sou velho. O outro está dizendo: se eu tenho esse defeito, como é que você vai fazer? Há uma expectativa para a gente, só que o que Deus quer entregar para você não pode ser limitado pela deficiência que você tem. Se Deus ele falar para você que a tua família vai ser próspera, não importa o que esteja acontecendo, receba a palavra do Senhor, abraça isso, confia nele e adianta a sua vida sabendo que Ele é que te sustenta. Não importa o cenário econômico que a gente está, se Deus ele falou que você vai vencer apesar das adversidades econômicas, confia, porque Ele é o Deus que abre porta, é Ele que abre caminho no deserto, é Ele que faz descer maná para quem não tem condições, é Ele que faz a água surgir no meio do deserto, é Ele que nos sustenta. Nós não podemos caminhar apesar das nossas limitações. Nós temos que olhar para Ele e falar: eu não sei como você vai fazer, mas eu entendo que a tua palavra me faz andar sobre as águas. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu estou disposto a receber aquilo que o Senhor pode fazer para mim, e eu vou avançar sabendo que o Senhor me segura, que o Senhor me sustenta. As suas limitações, as minhas limitações não são empecilhos para aquilo que Deus ele pode fazer. Há uma expectativa do céu para a gente que não é limitada por aquilo que a gente consegue fazer ou não. Não importava a idade de Zacarias, não importava a idade de Isabel, não importava quão difícil era, Deus ele falou que ia fazer. Não importava quão difícil seria, Deus ele falou que ia fazer. Não importa quão difícil ou quão desafiador possa ser para a gente, se Deus ele falou para você que Ele vai te sustentar, confia no Deus que te chamou, porque Ele vai te sustentar, porque Ele é um Deus que nos sustenta. Quando o povo estava no deserto, Ele sustentou o povo. Quando existia um gigante para um homem que estava cuidando, apacentando ovelhas, Deus ele
sustentou esse homem diante de um gigante. Quando Deus ele chamou Pedro, ele chamou, vocacionou Pedro, Pedro entendeu o chamado que tinha, ele fez Pedro andar sobre as águas. Não se trata daquilo que a gente pode fazer, se trata do quanto a gente confia que ele pode fazer através de nós. Se nós caminhássemos segundo a nossa força, irmãos, a gente não conseguiria. Porque por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente lute, sempre haverão impossibilidades para a gente. Por mais que a gente busque, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha recursos, sempre haverá um chamado que ultrapassa a nossa capacidade. Se Deus ele nos chamasse segundo aquilo que a gente pode fazer, não precisaríamos de Deus. Se Deus ele estivesse dentro daquilo que eu conheço, esse Deus seria pequeno. Se Deus ele estivesse dentro do teu limite financeiro, dentro do meu limite financeiro, esse Deus seria pequeno. O fato de nós não termos condições é uma das evidências que Deus ele pode fazer. Todas as vezes que Deus ele chamou alguém que não podia fazer sozinho, para que ele pudesse falar. Não depende da sua força, depende de mim. Quando ele pega um homem que está com bastante gente do lado, um exército gigante, ele pega para esse homem e fala assim: manda algumas pessoas embora para casa, porque o exército está muito grande. Você está muito forte. Se vocês vencerem com o exército que vocês têm, vocês vão pensar que é pela força de vocês, e não é pela força de vocês. Pense em alguém, eu estaria maluco nessa hora. Você mobilizar uma cambada de gente, chamar uma galera e falar assim: vamos ali para uma luta, conseguir incentivar essa galera para entrar numa luta, numa batalha, e no meio dessa jornada, quando você mobilizou gente, pensou numa logística para essa pessoa entrar numa guerra, Deus ele vira para você e fala assim: pergunta se alguém aí está com medo e manda eles irem para cá. Eu seria o primeiro a falar assim: Deus, você está louco, o exército da gente é gigante. O Senhor está falando depois de toda essa jornada para mandar um negócio para a rua? Pensa comigo, irmão. Será que a gente ia falar: não, tudo bem? A gente começaria a ponderar: Deus, mas tem tanta gente do nosso lado, para quê? A gente olha para o chamado de Deus, para a palavra de Deus, e a gente começa a achar razões, motivos, para a gente pensar que não é a orientação dele que importa no final. A gente começa a olhar para a nossa capacidade e buscar estratégias dentro da gente, sem confiar que Ele é que nos garante. A gente olha segundo a nossa ótica natural e a gente começa a falar: não, mas Deus, dessa forma que eu estou vendo, não está acontecendo. Ei, se há uma expectativa do céu para você, não é pela minha visão, nem é pela sua. É uma palavra que Ele lançou sobre nós, e é sobre essa palavra que nós caminhamos. Nós não devemos caminhar segundo aquilo que nós enxergamos, porque a nossa ótica ela é infinitamente menor do que a ótica que Deus tem para a gente. Quando Gideão está com um bando de gente do lado, Deus fala para ele: manda os medrosos para casa, manda aqueles que não beberem água de certa forma para casa. Gideão obedece, porque Gideão sabia quem estava com ele. Aleluia. Quando Davi ele vai diante de um gigante, ele não vai diante do gigante pela força que ele tem, ele vai atrás desse gigante, sabendo quem estava com ele. Aleluia. Quando Paulo ele vai à frente, ele não vai à frente pela capacidade que ele tem, ele fala: eu sei que aquele que me chamou, ele me amou de uma forma tão grande, porque entre os pecadores eu sou maior. Eu não merecia. Paulo ele está dizendo: a minha ótica ela me mostra que eu não mereço o chamado que ele tem para mim, mas eu sei que ele me chamou e a graça dele tem me alcançado todos os dias. Há uma expectativa do céu para você, e essa expectativa não vai se encaixar naquilo que você vê. Então nessa noite, em nome de Jesus, para de tentar encaixar dentro da tua visão, dentro da tua ótica, aquilo que só a eternidade pode te revelar. Maria e Isabel receberam uma revelação de Gabriel a respeito daquilo que Deus faria, e essa visão não se encaixava diante daquilo que eles viam. A ótica que Deus ele tem para te revelar é bem maior daquilo que você consegue enxergar. Então, em nome de Jesus, olha para ele nessa noite e fala: eu não quero olhar segundo aquilo que eu enxergo pela minha ótica carnal, eu quero olhar para ti e entender que o Senhor é aquele que vai me garantir no amanhã. Deus ele olha para a gente e fala: a expectativa da eternidade para você não vai se encaixar naquilo que você consegue ver, e não pode ser limitada pela tua força. A expectativa de Deus para você vai além do que você consegue fazer. Aleluia, Jesus. Se nós obedecermos à vontade do Senhor, nós seremos servos e fiéis. Irmãos, nós somos o jumento
da equação. Pensa em um povo que está ali somente para servir. Nós somos como o jumento que carregou Jesus. Nós não temos voz, nós não temos capacidade de ver as coisas do futuro, mas se a gente obedecer à voz do Senhor, se a gente continuar seguindo aquilo que Ele tem para a gente vai carregar uma glória que ninguém pode carregar. O problema é que a gente não quer entender quem nós somos dentro da jornada com Cristo. Ninguém quer ser o jumento da equação. Ninguém quer olhar para Jesus e falar, faça conforme a tua vontade. Ninguém quer olhar para Ele e falar, eu não consigo ver, porque a minha visão é limitada, mas eu sei que se o Senhor me chamou, eu vou fazer aquilo que o Senhor tem para mim. O que seria do Evangelho se não fosse o jumento para cumprir a profecia que tinha sido dita? Só que pela nossa ótica, se dependesse da gente, a gente colocaria um cavalo para carregar Jesus. Dentro daquilo que a gente entende na cristologia, Deus ele fala segundo aquilo que a gente não consegue interpretar. Porque aquilo que Ele tem para a gente ultrapassa a nossa capacidade de entender na glória. As expectativas que Deus tem para a gente não podem ser limitadas pelas nossas questões da vida. Então, se você não entender que a jornada com Cristo não pode ser equalizada por aquilo que você conhece, você vai deixar de viver aquilo que Deus tem para você. Porque a tua ótica carnal, a tua mentalidade, ela sempre vai apontar uma deficiência que você tem. Todos nós temos sabotadores internos. Que quando a gente pensa que a gente vai, grita uma voz dentro da gente, começa a dizer, será mesmo que tu vai? Será que tu vai por esse caminho? Tu consegue, né? Tu pensou direitinho, tu planejou e a gente vai procrastinando. Procrastinação é muita coisa. Pensa alguém que pode procrastinar. Chega atrasado na maioria do lugar. Então, a nossa essência é sempre de olhar para as adversidades. A nossa essência é sempre de olhar para os defeitos, para os problemas, para os empecilhos. Ainda que depois a gente caminhe pela fé, claro que a gente vai caminhar. Mas a gente sempre vai ponderar por algo que a gente não pode. Só que a expectativa da eternidade que há sobre você, ela precisa ultrapassar as suas limitações. Deus ele fala para a gente, quando a tua limitação gritar dentro de você, olhe para você e saiba que não é pela tua força. Quando a tua limitação apontar para você que você não consegue, confie em mim a ponto de você sair do barco. Na maioria das vezes a gente só precisa sair do barco. Não é pensar muito, é só falar, se é tu mesmo, deixa que eu vá ter contigo e saia do barco, porque Ele vai te sustentar. Mas se bater um vento, você pelo menos caminhou sobre as águas por certo tempo. Deus ele vai te pegar, vai te suspender e você vai continuar andando sobre as águas com Ele. Então não fique limitado ao barco. Existe algo de Deus para a gente que vai exigir algumas obediências. Depois disso tudo, quando Zacarias ele vai ficar com Isabel, depois de servir, e aí começa o povo a descobrir a respeito de quem era João Batista, já tinha uma mulher que tinha descoberto há muito tempo. Ninguém sabia. Isabel ficou dentro de casa, quietinha, sem ninguém saber. Ela está num processo gestacional, sem que ninguém saiba. Nem o vizinho sabe, nem o parente sabe. Só que existe um parente só que descobriu. Não porque Isabel falou, não porque Zacarias falou, mas porque a eternidade falou para ela. Quando Maria pergunta, eu sou virgem, como é que isso daí vai acontecer? O anjo começa a dizer a respeito do processo para Maria. E dentro dessa fala do anjo, ele fala, tem a sua prima Isabel, que já está no sexto mês de gestação. Isabel não falou para ninguém, mas o anjo fala para ela. Tem coisas que a gente não sabe, mas a eternidade quer compartilhar com você, mas para você ouvir, você precisa estar ligado. Tem coisas que estão acontecendo ao nosso redor que ninguém sabe, mas quem tem intimidade com Deus sabe porque Ele falou. Quem está no seu ambiente reservado, orando, clamando, obedecendo, Deus ele está falando e revelando aquilo que está acontecendo agora. Tem coisas que Deus ele quer falar para você, mas Ele ainda não falou porque você abandonou o lugar de intimidade. Tem coisas que Deus ele quer te revelar
que outras pessoas estão vivendo e você pode participar disso, mas por você não acreditar naquilo que Ele te chamou e olhar para as suas limitações, você deixou de perceber. Tem coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas por nós termos olhado para as nossas deficiências, o céu não conseguiu revelar para a gente. Sabe por que a gente às vezes caminha sem conseguir enxergar o que está acontecendo na manhã? É porque a gente olhou para as nossas deficiências no ontem. Deus Ele quer te falar sobre algumas coisas que mais ninguém tem acesso, mas você precisa parar de olhar para as suas limitações. Se Zacarias tivesse limitado por aquilo que ele podia ou não fazer, se Maria tivesse limitado por aquilo que ela podia ou não fazer, ela não saberia a respeito de um processo gestacional que mais ninguém sabe. Isabel não veria que a sua prima veio de longe, sem ela ao menos falar, sabendo que o anjo tinha aparecido para ela. Deus Ele quer te mostrar coisas sobre o amanhã que vai mudar totalmente a tua história. Maria, ela sai de onde ela estava e ela vai em direção a Isabel, no 6º mês de gestação. Quando Maria chega, Isabel era cheia do Espírito Santo por aquilo que estava com Maria. Maria fica com Isabel por aproximadamente 3 meses. Perceba uma coisa, tem uma família vivendo experiências extraordinárias quando mais ninguém sabe. Tem uma família sendo cheia das presenças do Espírito Santo quando mais ninguém sabe. Tem uma família que está entendendo que Deus Ele se manifestou, o Messias está presente, todo o globo vai ser alterado por isso, mas os seus vizinhos que estão a 2 metros não sabem. Tem uma família que recebeu do céu uma revelação sobre o Messias, sobre alguém que tinha sido profetizado lá atrás, sobre alguém que mudaria uma história, mas ninguém ao redor sabe. Tudo isso dentro de casa, sem ninguém saber, sem alarde, sem festa, sem bagunça. Só pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo. As pessoas ao redor não perceberam, mas a humanidade foi transformada dentro de uma casa. Os outros parentes de Isabel e de Maria não perceberam, mas o Messias já estava na família. José nem sabia ainda que ele seria alguém que estaria educando o Messias, chamado Jesus Cristo. Mas tem 2 mulheres que receberam a revelação do alto por conta delas terem uma vida com Deus. Tem coisas que Deus Ele vai te revelar, que vai mudar a história de gerações, que vai mudar a história da tua família, que vai mudar a história de pessoas que estão ao seu lado, que eles nem têm noção disso, mas por você ter intimidade com Deus, há uma expectativa sendo gerada na eternidade que vai abalar essa região onde você está, se você tiver intimidade com Ele. Há expectativas que estão sendo geradas dentro de um ambiente espiritual, que essas pessoas vão ser impactadas por aquilo que há dentro de você. Aleluia, Deus. Ninguém sabe, ninguém tem noção, mas se você tiver intimidade, você percebe porque a eternidade se manifesta. O problema é que a gente quer que a eternidade se manifeste dentro de uma confusão do lado de fora, quando a eternidade não conseguiu te encontrar no reservado. A gente quer que Deus Ele venha aqui, a graça dele venha, nós sintamos a presença dele e como é maravilhoso isso. Quando Ele vem, nos abala, nos impacta, o nosso coração salta com a presença dele. Mas sempre uma vida de oração, antes isso não acontece. A gente quer um movimento aqui do lado de fora, a gente quer sentir a presença dele do lado de fora, mas sem uma vida com o joelho no chão. A gente quer que ele venha e revele coisas maravilhosas para a gente, sem que a gente ultrapasse o tempo da calúnia. Sem que a gente ultrapasse o tempo de ter pessoas falando a respeito da gente sem conhecer a gente. Sem que as pessoas ao redor não saibam para onde a gente está indo, mas a gente saiba porque a eternidade falou para a gente. A gente quer caminhar sabendo que há respostas e dá razões externas, sem que Deus ele incendeie o nosso coração primeiro. Irmãos, antes de Deus manifestar expectativas do lado de fora, Ele já incendiou o nosso coração há muito tempo no então. Antes das pessoas olharem como elas olharem e falarem aqui, o que há de ser esse menino? Existe uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo e sabia o que seria João. Antes de que as pessoas entendessem quem era esse ser humano maravilhoso, qual era o nome desse ser humano que eles ainda estavam lutando para dar um nome, eles já sabiam quem era o nome, Zacarias já sabia. Há uma expectativa que vai ser comunicada, mas ela incendeia o teu coração. Quando as pessoas olharam e falaram que há de ser esse menino, Isabel e Maria já sabiam há muito tempo. Quando as pessoas estão perguntando e olhando para o futuro, a mão de Deus está sobre eles. Zacarias já sabia disso há muito tempo.
Quando as pessoas olham a respeito de João Batista sobre o que ele iria fazer, já sabiam a respeito disso há muito tempo. Porque tem duas pessoas com a presença do Espírito Santo comunicando o teu coração. Então, antes de Deus ele manifestar para outras pessoas, Deus ele vai falar com você. Não quer que Deus ele manifeste aqui fora para outras pessoas sem que você busque a presença dele incendiando o teu coração primeiro. Não busque dar satisfações externas sem que a eternidade fale para você. Na realidade, irmão, o que os outros pensam, o que os outros falam, o que as pessoas tentam identificar sobre o nosso futuro não muda nada. As pessoas ao redor de Zacarias, de Maria, de Isabel estão pensando aqui: ei, por que vai dar esse nome para ele? Porque se não tem ninguém entre vocês, nem um parente de vocês, por que não dá o nome de Zacarias? Pensa comigo, nem participar do processo de gestação quer dar o nome para a criança. Você não conhece alguém assim que nunca pagou uma conta tua, mas quer falar como é que você deve investir teu dinheiro? Nem sabe quanto tempo você lutou por um sonho, mas quer dizer qual faculdade você tem que fazer. Nem sabe se é uma palavra para você, mas quer dizer se você pode ser ou não um empresário, empreendedor. Nem sabe o que você sonhou a respeito de família, mas quer dizer quantos filhos pode ter ou não. Sempre tem alguém para querer determinar o teu futuro, mas só a eternidade pode dizer. Não importa o que as pessoas falam, o que elas projetam, se você sabe o que Deus tem para você, irmãos, trabalhe em silêncio com a eternidade. Porque a eternidade sempre levou a gente para o caminho certo. Não importou quantos gigantes tinham no meio do caminho, não importou quantas pessoas abandonaram Jesus no meio do caminho, mas quem confiou na promessa dele sempre alcançou a terra prometida. Caleb está ao redor de uma terra maravilhosa, tem um bando de pessoas falando: a gente é muito pequeno para os adversários que a gente enfrenta. E uma pessoa entendeu: Deus ele me chamou e ele vai levar. Adivinha quem errou? Quem olhou para o redor, para os seus adversários e falou: eles podem ser grandes, mas não são maiores do que aquele que me chamou. Não importa o que os nossos olhos veem, se Deus ele falou que é conosco, ninguém pode ser contra a gente. Se Deus ele é o nosso braço forte, não importa as adversidades, não importa quem te abandone no meio da jornada, a expectativa que ele gerou dentro do teu coração vai ser cumprida. Não importa o quanto que a gente tem que sofrer aqui, a gente vai alcançar aquilo que ele tem para a gente. Não importa o quanto que você tem que sofrer, o quanto que você tem que chorar, às vezes, se ele falou que é contigo, chore, enxugue as tuas lágrimas e fale: eu não caminho segundo aquilo que eu enxergo, eu caminho segundo aquilo que ele falou para mim e eu vou continuar avançando. Existe um homem que cavou 3 poços e chegaram a roubar os poços dele, mas ele continuou cavando até que o poço ele fosse dele. Continue cavando até que Deus ele fale: agora é sim. Continue lutando até que Deus ele mostre e fale: é contigo. Não deixe que as circunstâncias ao seu redor limite aquilo que Deus tem para você. Irmão, se a gente caminhasse segundo a nossa ótica, a gente não estaria aqui. Mas se nós confiamos que Deus é conosco, não há adversário, não há problema, não há dificuldade, não há empecilho, não há noite de tempestade, não há quem possa ser contra a gente. Se Deus é conosco, quem há de ser contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que por fim Ele há de se levantar em nosso favor. Deus ele tem uma expectativa para você, e não há ninguém que possa parar isso. Não há limites para aquilo que Deus pode fazer. Aleluia! A gente olha segundo aquilo que nós enxergamos, irmãos. Não é o que eu enxergo. Eu sei que dói, eu sei que é difícil. Ou como é difícil a gente olhar para o lado e a gente vê: oh, mas como tem sido difícil. Pense em você como jovem. Fez nada errado. Está caminhando a jornada. E quem lutou contigo, sorriu contigo. Eu não estou falando dos filhos, eu não estou falando dos funcionários, eu não estou falando dos amigos. A última prova de Jó estava perto dele. Quando a esposa de Jó fala: amaldiçoa esse Deus e morre. Nada. Vamos olhar o Rodolfo, não é problema da mulher, não, em nome de Jesus. É só uma sugestão que Satanás lançou para alguém que podia alcançar o coração. Satanás estava falando: até quem estava do teu lado, dorme contigo,
lutou contigo, caminhou contigo, cresceu contigo, sorriu contigo, agora está falando para você abandonar o teu Deus e morrer. Quando isso acontecer, olhe para dentro de você e fale: Deus, Ele já me deu tanto, e eu sei que Ele continuará me abençoando, e ainda que Ele não me abençoe, eu sei que Ele é maravilhoso. Não deixe que as coisas ao seu redor, aquilo que fale ao teu respeito, não importa o quanto essa pessoa seja valorosa para você, brilhe o teu coração, sabendo que Deus é aquele que vai te dar infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar. Zacarias, Isabel e Maria estão vivendo algo que a eternidade tem para eles. E a expectativa que a eternidade comunicou para esses três não é limitado por aquilo que eles veem, não é limitado por aquilo que tem ao redor deles, não é limitado por quem conhece eles. Aquilo que a eternidade diz para a gente não está limitado a circunstâncias. Quando eles receberam a palavra, e Zacarias ele vai seguir a jornada com Deus. Zacarias ele cometeu um erro, um equívoco lá atrás. Ele não acreditou, ele olhou para as suas limitações e ele ficou em silêncio. O anjo falou: já que você não acreditou, você agora vai ficar em silêncio. Zacarias ele fica em silêncio. Você possivelmente já ouviu a respeito disso. O pessoal que está fora começa a perguntar se deve estar acontecendo alguma coisa ali. Para Zacarias está demorando tanto. Zacarias ele está com o Senhor. Deus ele aparece para Zacarias. Deus ele fala a respeito de algo que Zacarias tinha pedido. E Zacarias não acredita. Zacarias está tendo uma experiência com Deus. Essa experiência para Zacarias é dolorosa. Essa experiência para Zacarias não é uma experiência que ele queria. Zacarias ele ora pedindo para que Deus desse um filho, mas Zacarias ele não esperava que o anjo aparecesse para ele. Porque se Zacarias esperasse que o anjo aparecesse para ele, Zacarias, quando o anjo aparecesse para ele, ele ia falar o quê? Estava te esperando há muito tempo, graças a Deus, agora você para. Não é isso que acontece. Quando o anjo aparece para ele, ele aponta os defeitos, as limitações dele. Já sou velho, minha esposa é velha. Então Zacarias orou por um milagre, mas ele não esperava que o milagre acontecesse assim. E por ele não ver o milagre acontecendo segundo aquilo que ele enxergava ou como ele queria, ele comete um equívoco. E por conta desse equívoco, ele sofre. Às vezes as coisas não vão acontecer da forma como eu e você queria. E como eu sou ansioso, isso acontece geralmente comigo. Eu queria a coisa para ontem, mas não acontece para ontem. Então Deus ele vai trabalhando dentro da gente, só que isso é doloroso. Isso é um processo onde a gente é trabalhado pelo Espírito Santo. Quem passa por esse processo não está feliz. Quem passa por esse processo perde algumas coisas que antes ele tinha com uma tranquilidade. Zacarias entrou para servir o Senhor falando. Saiu da presença do Senhor com uma palavra profética para ele para o futuro, mas sem falar. Tem coisas que Deus ele vai trabalhar com você dentro do teu processo, que não é da forma como que você queria, vai ser doloroso. Mas não pare de servir ao Senhor. Porque Zacarias perdeu a fala, mas ele continuou no templo servindo. Zacarias ele perdeu aquilo que ele tinha antes de entrar no templo. Ele não entendia, talvez, por que ele estivesse ali sem poder falar. Talvez você passe por um processo com Deus em que ele tire algumas coisas de você e você não entenda. E você pode ser levado a acreditar que isso daí é para você parar de fazer. Mas em nome de Jesus, ainda que seja doloroso, não pare de obedecer. Ainda que seja doloroso, não pare de servir ao Senhor. Ainda que seja doloroso, não abandone o chamado que Ele tem para você. Ainda que seja doloroso, não abandone a presença de Jesus. Ainda que seja doloroso, continue servindo e caminhando, falando: Deus, eu não entendo o processo que você tem, não é da forma como eu queria, não era do jeito que eu queria, não era como eu tinha imaginado, mas eu continuarei te obedecendo. Eu continuarei te servindo. Eu continuarei te entregando melhor. Quem está do lado de fora não sabe porque Zacarias está tanto tempo aí. As pessoas deveriam estar pensando, mas era um processo tão simples, por que esse velho está demorando? É um processo tão simples, ele deve estar cansado mesmo, deve ter dado alguma coisa errada, porque Deus ele deve ter se manifestado para ele, porque era rápido, ele está demorando. As pessoas que estão fora não sabem, porque algumas coisas demoram na nossa vida. Tem coisas na sua vida que vai levar tempo, você precisa respeitar o processo que Deus tem para você. Tem coisas que vão ser você e Deus, que Deus ele vai trabalhar dentro de você, dentro de mim, que vai levar tempo para quem está do lado de fora. Caraca, mas está tanto tempo com Deus, por que a vida não mudou?
Tem tanto tempo de intimidade com Ele, por que ainda não desenvolveu o ministério? Tem tanto tempo com Ele, por que a vida financeira não andou? Tem tanto tempo com Ele, por que ainda os sonhos não se realizaram? Tem tanto tempo com Ele, por que as coisas andam para frente, vai para trás, anda para frente, vai para trás? Ei, existe um tempo de Deus para a gente. E Deus ele vai trabalhar dentro de você, no teu tempo, Ele e você. Como alguém que diz, algumas pessoas que estão lá de fora não entendem alguma coisa que acontece dentro de você. Quem está do lado de fora do templo não sabe o que acontece dentro. Se você olhar para mim, você não vai saber qual é o processo que Deus está tratando comigo nesse tempo. Eu olhando para você aqui, eu não sei qual é o processo que Deus está tratando com você nesse tempo. Mas eu sei que o oleiro ele vai trabalhar no vaso conforme ele quer. E eu sou o vaso na mão do oleiro e eu estou falando para ele, faça conforme a tua vontade. Sabe o que a gente precisa aprender? É olhar para ele e falar, eu sei que é doloroso, mas eu estou na tua mão. Eu vou perder algumas qualidades que talvez eu não queria, mas eu sei que o Senhor vai trabalhar em mim e vai fazer em mim aquilo que só o Senhor pode operar. Confie no Deus que te chamou, confie no processo que Deus ele tem para você, porque Deus ele vai fazer em você o que mais ninguém pode fazer. Isso daí gera em Zacarias uma obediência diferente. Ninguém sabia o que Zacarias ele estava aprendendo dentro do templo. Depois de servir por tanto tempo, depois de estar com tanto tempo diante do Senhor, de estar numa linha sacerdotal tão grande, Zacarias já velho, cansado, depois de ter visto tantas coisas, ensinado tanta gente, está aprendendo uma coisa tão boa com Deus. Quando o seu filho nasce, Isabel está lá falando a respeito do nome dele, ele vai se chamar João, e um bando de vizinho, que não tem nada a ver com nada, está dizendo, você não pode dar um nome para a criança, porque não tem nenhum parente seu que se chama João, o nome da criança vai ser Zacarias. As pessoas começam a acenar para ele, perguntando qual é o nome. Zacarias, ele não está impossibilitado de se comunicar. Zacarias, ele ouve, ele só não consegue falar, mas ele consegue escrever. Isabel, que tem intimidade com seu marido, que está há 9 meses num processo gestacional, ela sabia o que tinha sido falado para ela. Ela sabia que Deus ele tinha aparecido para o seu marido no templo e falado a respeito desse bebê. Ela sabia que Deus ele tinha chegado para poder tirar a vergonha que ela tinha perante a sociedade. E ela está dizendo, eu sei qual é o nome da criança. Só que as pessoas ao redor não acreditaram nela. E Zacarias ele aparece e escreve, o nome da criança vai ser João. Quando Zacarias obedece, ele começa a falar novamente, a sua boca é destampada, destravada, e ele começa a falar. E ele vai manifestar aquilo que Deus tinha para ele. Zacarias, ele começa a viver aquilo que Deus já tinha feito para ele lá dentro. Pense em alguém que ficou por 9 meses, algum tempo, com a boca fechada porque não acreditou. Queria falar muito do que Deus tinha feito, queria falar muito das promessas, queria falar muito daquilo que Deus tinha dado para ele, queria falar muito a respeito da experiência que ele tinha, mas ele não podia. Pense em alguém que queria falar como é que o anjo, como é que assim, não, eu estaria doido para falar, contar essa fofoca. O anjo apareceu assim, ele tinha uma asa assim, ele veio de uma forma que eu não. Pensa em alguém que estaria doido para falar isso, mas tinha que estar escrevendo. E a esposa que poderia falar estava dentro de casa, porque queria passar por um processo recluso, sem que ninguém visse. Então, nem para fazer a fofoca ela podia ajudar ele. Zacarias passou por 9 meses e alguns dias em silêncio. Se nós aprendermos a obedecer, Deus ele vai te ensinar a comunicar aquilo que Ele tem para você. Mas até que a gente obedeça, vai ter muita coisa que Ele quer que você conte, mas você não vai poder contar, porque você não obedeceu antes. Existem coisas na minha vida e na tua vida que só vão acontecer, só vão ser destravadas quando a gente aprender a obedecer. E obediência não é conveniência. Conveniência é aquilo que eu faço, segundo aquilo que eu acredito, segundo aquilo que eu entendo. Obediência é aquilo que eu faço, mesmo quando eu não acredito, mesmo quando eu não entendo, mas eu sei que Ele me chamou. É quando tudo diz para mim, grita para mim, não é por esse caminho, mas eu sei que o Senhor falou para mim que era. E por eu entender, eu obedeço. Eu não quero, não é
o tempo que eu queria, mas eu sei o que Ele falou para mim, então eu decidi obedecer. O problema é que a gente hoje quer viver por conveniência. E enquanto a gente viver por conveniência, tem coisas que vão ficar travadas na nossa vida. Que a gente deveria estar comunicando, deveria estar falando, deveria estar se alegrando, mas por a gente não obedecer, a gente fica travado, impossibilidade de falar, impossibilidade de viver aquilo que Deus tem para a gente. Zacarias, ele passou por muito tempo travado, sem poder falar, com a sua boca fechada, porque ele não foi obediente. Aí a gente olha para a nossa vida, por que isso está travado? Por que as coisas não vão? Eu já fiz de tudo, já mandei mensagem, já comuniquei, já fui atrás, já estudei, já me especializei, mas as coisas não vão. A eternidade está falando para mim e para você, aprenda a ser obediente. Porque quando você se tornar obediente, quando tudo disser para você que não, quando a tua vontade disser para você que não, eu vou começar a destravar coisas na tua vida que só eu posso destravar. A conveniência é o que está nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para gente. Hoje, eu passei uma noite muito tensa com o Rafael. Pensa numa criança que acordou por volta de 3 ou 4 da manhã, gritando, cheia de medo, vendo coisa, tudo quanto é canto. E essas horas a gente começa a lembrar de um monte de coisa. Quem já passou por batalha espiritual lembra. Quem gosta é uma maravilha, quem não gosta é bom também, porque ensina. E essa criança entrou numa batalha espiritual, a gente começou a cantar, a orar com ele. E as músicas que eu cantava não eram música de agora. A música que eu cantava era a música que foi ensinada lá na infância. Aquela música de assembleia. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá a rosa de Sarão preciosa. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Se a gente for olhar para a nossa realidade, eu não sei por que Jesus me ama. Se eu for olhar para a tua realidade, você não sabe por que Ele te ama. Mas o que foi ensinado para a gente é que não é por conta daquilo que a gente faz, é porque Ele nos alcançou. Não é por conta de quem nós somos, é porque o amor dele nos alcançou. Não é sobre a nossa força, não é porque eu entendo, é porque a graça dele ultrapassa tudo aquilo que eu posso. A salvação é para alguém que entendeu o que é o chamado. E o chamado nunca foi de uma vida fácil. Mas se alguém perseverar até o fim, há de receber a coroa de glória que Ele pode nos dar. A realidade é que eu não sei por que Ele me encontrou, eu não sei por que Ele me ama, mas Ele me encontrou, Ele me lavou, Ele me redimiu e me colocou de volta à mesa. Você não sabe por que Ele te ama, você não merece o amor dele, eu não mereço o amor dele, mas Ele te encontrou, Ele te lavou, te colocou na mesa dizendo: a minha graça te basta, eu quero te fazer filho. Nós precisamos entender que o Evangelho não é um Evangelho de conveniência, é um Evangelho de obediência. E o Evangelho de obediência é alguém que diz: eu encontrei uma flor gloriosa, eu sei que essa flor está junto comigo e ela me sustenta. E é por isso que nós estamos aqui. O Evangelho é alguém que não merece, foi redimido no meio da jornada, a graça alcançou essa pessoa e ele diz para mim e para você: sou eu que te sustento, confia em mim. A obediência destrava as coisas que Ele pode fazer em minha vida e na tua vida. Passa a ser obediente, porque a obediência faz que a eternidade se mova ao nosso favor, e quando ela se move ao nosso favor, não há nada que Satanás possa fazer. Quando a eternidade se move ao nosso favor, não há trava, não há outras pessoas, não há vigilança, não há impossibilidade, não há Satanás, não há luta operando Deus. O Deus, Ele rasga os céus e nós encontramos a graça que Ele pode fazer. É essa graça que pode nos alcançar. A obediência vai destravar coisas na minha vida e na tua. Eu estava com um amigo nesse sábado, Pedrinho, se tu estiver vendo, que Deus te abençoe. E a gente começou a devagar a respeito de algumas coisas do Evangelho, e a gente pensando que o Evangelho, na realidade, é a gente não enxergar, sofrer no meio da jornada, reclamar às vezes, mas olhar para Ele e falar: Jesus, só mais uma vez. É eu olhar para a cruz, lembrar que eu abandonei tudo, pegar ela e seguir com Jesus. O Evangelho é isso.
não é um evangelho miserável, nada disso. Nós fomos chamados para viver muito bem. E se a gente for obediente, a gente vai viver bem. Pensa num povo que é obediente ao Senhor, um povo próspero. Tinha tudo para dar errado. Estude a história de Israel. Tinha tudo para dar errado. Foi perseguido por muita gente. Foi humilhado por muita gente. Recebeu uma terra frutífera. Tem inimigo para tudo quanto é canto, mas é um povo rico. Se nós formos obedientes ao Senhor, Deus, Ele sempre vai nos dar prosperidade. A gente pode enfrentar batalhas, mas a gente vence. A gente só precisa aprender a caminhar quando as coisas se tornam difíceis. E é por isso que eu, como pastor, eu insisto tanto para você orar, eu insisto tanto para você congregar, porque Hebreus 10 diz, não percam o costume de congregar com muitos. Porque não se trata de ser obediente, irmão. Se eu fosse seguir Jesus por obediência, quem é próximo de mim sabe que eu falei que eu nunca seria pastor de igreja, porque pensa uma loucura. É ser pastor de igreja. Se você for um pastor honesto, claro, né? Se você não for, depende do caminho que você segue. Mas seguir a Jesus é sempre um processo árduo. E obedecer a Ele é sempre olhar para Ele quando tudo vai mal e a gente continuar com Ele. A obediência, ela vai te dar algumas coisas que mais ninguém pode. E para encerrar, eu quero refletir com você sobre uma questão. Quando Zacarias ele começa a falar a respeito de Jesus, as pessoas que antes não sabiam quem era João, elas começaram a ser impactadas por conta daquilo que a eternidade tinha falado para João, para Zacarias. E essas pessoas olham e falam, esse menino há de ser, porque a mão do Senhor está sobre eles. As pessoas que até aquele momento não sabiam sobre quem seria João, começam a olhar para o futuro de João, perguntando para si, esse menino tem um potencial absurdo. Quando Zacarias ele começou a falar a respeito de uma promessa sobre João, isso foi tão grande para a vida daquelas pessoas que elas começaram a gerar expectativas sobre o menino. Quando você obedecer à voz do Senhor, existem pessoas que estão ao seu redor que começarão a criar expectativas sobre algo que dá dentro de você. Pessoas que trabalham com você e começam a olhar para você e entender qual é o propósito que a eternidade tem para você. E entende que esse propósito é tão grande que elas começam a olhar para você com uma expectativa. Entendendo, cara, Deus ele tem algo tão grande nessa pessoa, eu não sei o que é, mas quando ele está aqui é diferente. Deus ele tem algo tão grande na vida dessa pessoa que eu não sei como é, mas quando ele está o ambiente é bom. Deus ele tem algo tão grande na vida dessa pessoa que eu já vejo que ele vai ser uma pessoa que tem uma capacidade diferente para questões financeiras e capacidade própria. Eu não sei qual é a visão de Deus para essa pessoa, mas eu sei que ele vai mudar essa vizinhança. Existem coisas dentro de você que vão gerar expectativas por pessoas que são próximas a ti. Pessoas que não conhecem o Evangelho, mas vão olhar para você e perguntar, eu quero conhecer Jesus como Ele é próximo de Jesus. Eu quero trazer o céu para a terra como Ele consegue trazer o céu para a terra. Existem pessoas que estão ao redor de uma criança que estão gerando expectativas sem que aquela criança saiba a respeito dessa expectativa. Se você for obediente ao Senhor, existem pessoas que criam expectativas ao seu respeito, que olham para você e veem coisas dentro de você que talvez você nem consiga enxergar. E é sobre isso que a eternidade quer ministrar para a gente nessa noite. A obediência, o propósito, o chamado é só o caminho para que outras pessoas conheçam a Jesus segundo aquilo que há dentro do teu coração. Para que outras pessoas olhem para a tua vida e entendam quem é realmente o Messias. Porque quando João cresceu, João foi para o deserto falar de uma forma dura a respeito de um Messias que viria. João começa a falar para o povo, arrependei-vos, raça de víboras. A palavra que João tinha não era uma palavra boa, mas eles sabiam que era uma palavra da eternidade. Existem expectativas que vão ser geradas sobre aquilo que Deus tem sobre você, mas para contar sobre quem é Jesus Cristo.
Então receba Jesus Cristo e entenda quem Ele é para você todos os dias. Seja obediente. Para quê? Para que quando olhem para dentro de você, outras pessoas saibam que realmente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Para que quando as pessoas olhem para você, elas entendam que há um caminho diferente para encontrar paz, para encontrar felicidade, para encontrar aquilo que só a eternidade pode dar. Para que quando as pessoas olharem para você, elas não entendendo, saibam quem é o Deus que te sustenta. Existem pessoas que podem olhar para você hoje, nessa noite, no teu trabalho, durante essa semana, e elas querem saber o que a eternidade pode falar com elas através disso. As expectativas que podem ser geradas podem ser resultados de uma intimidade que você tem com Ele. Então nessa noite, deixa a eternidade mudar o teu coração. A palavra do Senhor diz: não resistam à voz do Espírito Santo. Não lutem contra a voz do Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo mudar você, trabalhar você, conduzir você, porque Ele vai fazer aquilo que você ora tanto tempo se tornar realidade de uma forma tão fácil. Ele vai mudar o nosso coração de uma forma tão fácil. Mas para que isso tudo? Para que outras pessoas saibam quem Ele é. E o Deus que nós servimos é um Deus que não é fraco. É um Deus que nos sustenta quando a gente não merece. É um Deus que nos guarda, é um Deus que nos protege. É um Deus que te dá força quando você está fraco. É aquele que sustenta o caído, aquele que dá vigor ao abatido. Esse é o nosso Deus. Se você puder, se coloque de pé. Eu quero orar com você. As expectativas a respeito de onde você está, sobre quem é realmente Jesus Cristo. E eu quero que essas pessoas saibam quem é Jesus. Segundo aquilo que Ele vai ministrar através de vocês. Deus, obrigado pela Tua presença. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado porque o Senhor nos guarda. Obrigado porque o Senhor aqui nos fortalece. Deus, nós queremos nessa noite caminhar não segundo aquilo que nós enxergamos. Deus, nós queremos caminhar não segundo aquilo que nós podemos fazer. Deus, nós queremos te obedecer não quando é bom para a gente, nós queremos te obedecer ainda que a jornada seja difícil, ainda que os nossos desejos sejam contrários, nós queremos te obedecer ao ponto de que os nossos olhos vejam aquilo que só a eternidade possa nos mostrar. Deus, nós queremos te obedecer ao ponto que outras pessoas te conheçam e criem expectativas sobre aquilo que a eternidade pode fazer. Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que nos ouviu nessa noite, que cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai ser impactada por essa palavra através das mídias sociais, possam trazer para as suas vidas aquilo que só a eternidade pode dar para elas. Deus, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ainda que os nossos olhos não vejam, ainda que o nosso coração esteja cansado, ministra em nós, Deus, aquilo que é da Tua vontade. Ministra em nós aquilo que é segundo o Teu querer. Ministra em nós segundo aquilo que é do Teu desejo. Pai, em nome de Jesus, os nossos olhos não podem